Boa noite, internet. Inercast no ar para vocês aí. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Olá. E do outro lado, o meu amigo Fabio. Boa noite. E como sempre, você já sabe do que a gente vai falar. Está na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Ou na descrição do podcast, se você estiver no podcast. E antes de iniciar o assunto, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, se possível, se achar que deve. Curtir esse vídeo, se você estiver gostando, apesar de que você não está vendo a gente, né? Você só está escutando e vendo essas imagens malucas aí na tela. E se você ainda não conhece o podcast, procura no agregador aí, no Spotify, a gente está em todos os lugares e você pode procurar Inercast que você vai nos encontrar. E se você está no podcast, dá uma passada lá no YouTube e procura Inercast que você vai encontrar o nosso canal e vai poder ver as nossas caras, eventualmente, quando pudermos gravar as nossas webcams, correto? Para além disso, mais nada, gostaria só apenas de dizer que as opiniões aqui expressadas são de cunho pessoal e descrevem nossas experiências de vida, então esperamos não ofender ninguém com o que a gente fala aqui. E vamos seguir aí para a pauta, galera. A gente pensou nesse assunto... Esse assunto surgiu no nosso grupo do WhatsApp, porque a gente viu uma reportagem do The Guardian, em que, enfim, é uma reportagem, um artigo que está lá no The Guardian, e é um artigo que foi escrito por uma inteligência artificial. É um artigo de um jornal escrito por uma inteligência artificial. Então, assim, o estagiário lá do The Guardian pegou... A gente vai deixar o link aí na descrição para vocês verem também. Mas, assim, só resumindo... Um estagiário, não sei se é estagiário, tá? Tô brincando aqui, mas enfim, alguém lá no The Guardian pegou uma inteligência artificial qualquer lá e pediu para ela escrever um texto com X palavras lá, perguntando se os robôs, por que os seres humanos não precisam ter medo de robô, alguma coisa assim. E essa inteligência artificial trouxe um resultado, ele fez mais umas 2 vezes, aí ele pegou o texto que essa inteligência artificial trouxe, esses 3, juntou as melhores partes em um texto só e publicou no jornal, cara. E inclusive a matéria é assinada, a assinatura, né? Quem assina a matéria é o GPT-3, que é o nome do sistema da inteligência artificial lá que ele utilizou, né? Da API que ele utilizou para fazer o artigo. E juntando com isso, no começo do mês, no começo agora de setembro, não lembro a data exatamente, o Braincast, que é um podcast que eu escuto, eles lançaram um episódio sobre paywall e o dilema de se cobrar por notícias e, enfim, informação na internet, né? Quem nunca... Pessoal que usa muito computador, com certeza já se deparou com algum paywall, que é aquele negocinho chato que quando alguém te manda uma notícia para você ler, você clica na notícia... Legal, ela abre, você começa a ler a notícia, aparece um banner gigantesco pedindo para você assinar aquele jornal ou revista, ou seja lá o que for, e para você continuar conseguindo ler a matéria, cara. Então é até meio chato, mas enfim, é uma forma de financiar o jornal, enfim, o site em questão, né, cara? E aí isso acabou me dando um gatilho. Eu comecei a pensar, a gente tá entrando num mundo em que tem robô escrevendo artigo de internet, né, artigo de notícias para jornais. Tem um monte de site que para você poder ver a notícia, você tem que pagar, né, por alguma coisa, porque nada é de graça, evidentemente. As pessoas que escrevem as notícias, elas precisam se alimentar também, né? Então é uma parada que você também tem que pensar por este lado. E aí eu comecei a pensar, como é que a gente vai conseguir fazer para se informar, né? Como é que... Se é que a gente procura se informar, né? Ou só espera chegar a notícia no nosso colo pra gente ver. E, enfim... pesquisando na internet, até achei uma pesquisa do Instituto Ipsos, que é uma pesquisa, inclusive, de 2018. É recente, mas não é recente, né? Porque acontece tanta coisa no nosso dia a dia que parece que 2018 faz 15 anos que aconteceu, né? E é uma pesquisa do Instituto Ipsos, e essa pesquisa é uma pesquisa mundial, e ela fez... são várias perguntas que eles fazem, e as pessoas têm que responder. Foi feito com mais de 13 mil pessoas no mundo inteiro, várias nações, vários países, né? E tem uma pergunta, cara, que me chamou a atenção um pouco,
porque ela vai bem de encontro a esse negócio que você pensa sobre notícia, né? Como é que tá esse lance de você se informar, de você acreditar no que você tá lendo, de você dar crédito para uma mídia que já é estabelecida e que existe há muito tempo, tipo, sei lá, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, ou dar crédito para alguma mídia independente que é pouco conhecida, até porque tá aí há pouco tempo, né? Então a pergunta que eles fizeram foi mais ou menos assim: eu acreditei que uma notícia era real até que descobri que era falsa. Você concorda ou discorda? E cara, o Brasil ficou em primeiro lugar, com 62% dos brasileiros entrevistados, né? Que já acreditaram em alguma notícia X, qualquer notícia, pensaram que ela era verdadeira e depois de um tempo descobriram que ela era falsa. Imagina que merda, né, velho? 62% das pessoas que foram entrevistadas, cara, isso é mais de 50%, meu. Mais da metade já passaram por isso. E o Brasil tá em primeiro lugar na lista de países que eles fizeram a pesquisa. E, velho, é só uma coisa que eu penso aqui, que eu penso não, a dúvida que eu queria que vocês me tirassem, se é que isso é possível, cara. Como que a gente vai se manter informado em 2020 com esse, entre aspas, descrédito da mídia tradicional, porque tem muita gente que não acredita, tipo, em Rede Globo, G1, Folha de São Paulo, Estadão, e acredita naquilo que vem da rede social, e nem sempre o que vem da rede social é uma notícia verdadeira, ou é um fato verdadeiro, alguma coisa, né? Um fato mesmo. E como que você vai conseguir se informar à medida que os veículos independentes, eles precisam se pagar e eles vão te cobrar uma mensalidade. Tudo bem que a gente paga Netflix e tal, mas assim, eu estendo a pergunta não só pra gente, né? Assim, no âmbito do cidadão médio mesmo, né? As pessoas que nem sei se de repente elas querem se informar, mas como que a notícia vai chegar até elas diante do cenário que a gente tá vivendo de logo mais ter robôs escrevendo notícias e ninguém acredita em mais nada e é isso aí, cara. O que a gente vai fazer, cara, pra conseguir se informar, se é que a gente quer se informar, né, cara? Essa é a minha dúvida aí, boa sorte para vocês responderem. Cara, eu acho que isso tem muito a ver com o valor ou não que as pessoas dão ao que se chama de notícia, né? E isso historicamente vem decaindo, obviamente só conforme a minha impressão, mas você falou de descrédito e ainda não vou começar a responder essa pergunta, que é muito complexo, muito cabeção, mas a gente vai chegar lá. Descrédito também, eu creio que está acontecendo por parte das próprias mídias e redes sociais, como a gente costuma chamar, porque ouvindo uma notícia outro dia numa plataforma muito legal para quem curte e ler, ouvir em inglês, chama NOA, é uma plataforma gringa, eu acho que é inglesa, mas a notícia vinha da Austrália. E dizia que lá, meio que o jornalismo, as grandes companhias de notícias australianas estavam meio que mendigando com o Facebook e outras redes, tipo Twitter, sei lá, que eles subsidiassem a presença dessas companhias dentro das suas redes, né? Que aquelas notícias, ao invés dessas pessoas precisarem, das pessoas que querem chegar até a informação, precisarem bater na paywall, já estava tudo bancado pelo Zuckerberg, por exemplo. E acho que assim, o que eu tirei daquela notícia, eu não consegui ouvir ela todinha com toda aquela atenção que eu queria e tal, mas eu entendi que as redes sociais deram uma sonora banana para os caras e falaram assim, meu amigo, as redes sociais vivem muito mais da interação direta das pessoas, entre, enfim, influenciadores, celebridades, etc., do que de jornalismo. Eu vou chutar aqui, mas eu juro que era bem menos de 10% o que eles estavam falando ali de renda, ou enfim, de como se converte em grana as visualizações de notícias dentro das redes sociais, acho que em especial Facebook ali que eles estavam falando. Cara, é ínfimo, eles não ligam, as redes sociais não estão ligando para a presença dos canais e das companhias de notícias lá dentro. Então, assim, os caras estão num decréscimo de crédito há muito tempo e agora muito mais porque eles não tendo mais o papel, né, como mídia principal, as pessoas mal compram jornal, um ou outro ainda ouve, sei lá, rádio,
E aí tem a rede social como principal plataforma para veicular notícias hoje em dia, a gente não pode negar isso, porque quem é que hoje acessa fielmente um site, né? Eu vou entrar nesse site para me informar. Isso também é uma pergunta que vai ficar no ar aí. Certeza que tem gente que faz isso, mas é certeza também que é uma minoria incrível dessa parcela de gente que ainda procura sua própria informação. Então, assim, se a rede social não está ligando para essa parte, se sumir o jornalismo da rede social, eles estão um pouco ligando da mesma forma, eles têm que botar a paywall, porque eles têm que botar comida no prato desse pessoal que trabalha lá. E aí vamos voltar à questão do robô aí, né? Da inteligência artificial. Para pagar isso, só tem que pagar a tecnologia. A tecnologia meio que tá paga, tá feito, você enfia informação lá dentro, sai de lá uma notícia. A ver pela notícia pelo artigo do The Guardian que eu li também, que é muito interessante, ele argumenta, ele pega informação lá, ele coloca, ele estrutura, ele coloca tudo de uma forma lógica. E ele coloca começo, meio e fim, ele usa artifícios jornalísticos, porque a técnica é uma coisa muito fácil para uma inteligência artificial, ela já está ali embutida, né? Então, assim, eu jogo mais uma outra questão muito mais complexa se não é o futuro mesmo, se a gente não vai recebendo as suas informações de ferramentas tecnológicas que apuram e colocam essas informações, porque são dados, né? Quando você quer uma notícia fidedigna, quando você quer uma notícia pura, você quer, falando aqui de texto simples, falando aconteceu tal coisa por conta disso e a consequência foi essa. Quando você quer um texto assim, uma máquina hoje faz isso com os pés nas costas, ela faz umas centenas dessas ao mesmo tempo. Então, assim, será que o que a gente não está caminhando é para um futuro em que ferramentas, computadores, enfim, dispositivos, aplicativos produzem essa informação e nos municiam com essa informação, enquanto as pessoas, os jornalistas ou profissionais da comunicação em geral, vão trabalhar muito mais na parte interpretativa disso tudo. Eles vão pensar muito mais em como interpretar todos esses fatos e dados para servir um determinado público, as pessoas que ainda querem ouvir essa informação com opinião, passando por um ser humano que interpreta e traduz de uma certa forma para determinado público ou outro público, né? Então, assim, eu vejo, quando eu bati os olhos nessa notícia, eu vi um futuro, vislumbrei um futuro desse tipo, né? De máquinas fazendo a parte dos dados das notícias puras e simples e pessoas trocando, discutindo, enfim, falando, comentando sobre essa realidade que ela não é tão preto no branco assim. Ela pode ter muitas nuances, muitas camadas que vão sendo destrinchadas aí por uma humana, né? Uma coisa que ainda eu suponho que as inteligências artificiais não conseguem fazer. Bom, o que a gente viu, pelo menos desse exemplo, seria a inteligência artificial fazendo o papel de redação, né? O que é compreensível, isso talvez seja uma engrenagem substituível nesse maquinário. Mas aí tem outras complexidades para levar em consideração, como o jornalismo de campo, a obtenção dos dados em si que vão ser veiculados de alguma forma. Eu não sei se na estrutura generalizada da coisa muda muita coisa assim, né? É claro, na parte de corporativismo, sempre vai ser buscado redução de custos aonde ele tiver, e uma dessas formas seria, por exemplo, a parte de redação. Agora tem que ver até onde a inteligência artificial pode ir. E isso a gente vai vendo com evolução tecnológica, né? Eu acho, inclusive, Fabio, que tudo poderá ser substituído. Não só essa parte que você falou de redução. Porque, assim, o jornalismo de campo, que nem, sei lá, um cara tá lá na Paulista, ele tá acompanhando um protesto e passando informações e tal. Você não precisa de um cara lá, cara. Se você conseguir monitorar as redes sociais de quem tá lá, você já vai saber o que tá acontecendo. Inclusive com um grau com uma velocidade muito maior do que esperar alguém olhar, escrever ou comentar ou fazer um vídeo de alguma coisa do gênero. Eu acho que é possível os caras fazerem isso, se é que eles já não fazem alguma coisa nesse sentido, assim, e simplesmente não é público, é usado internamente para entender o que está acontecendo nos lugares. Mas assim, o Alan ele comentou, né, porque assim, será que as pessoas, melhor dizendo, elas procuram
veículos de notícia para se informar, né? Porra, peraí, deixa eu parar meia hora aqui no meu dia, deixa eu entrar nos sites aqui, em uns portais para ver se eu consigo, para eu me informar, para eu saber o que está acontecendo no país, no mundo, na cidade, seja lá o que for, né? Eu acho que tem uma parcela muito pequena de pessoas que fazem isso, como o Alan disse. Tem gente que faz, mas é muito pouca gente, né, que faz isso daí. Mas assim, isso, quando você falou, eu pensei assim na década de 90, quando não tinha internet, que assim, meu pai tinha meu pai não, a família em geral, tinha um costume de assistir o jornal à noite. Então assim, rolava o lance de, pô, beleza, vamos fazer, tem a janta, você janta ali e ao mesmo tempo já assiste o jornal. Isso era uma rotina de segunda a sexta-feira, cara, todo dia útil, até sábado inclusive, a gente sempre assistia o jornal, e o jornal era o momento em que a casa tinha que ficar em silêncio, cara. Então eu venho de uma família que eu tenho 2 irmãos, 3 moleques em casa, e um dado momento do dia, fica em silêncio aí que vai rolar o jornal. Eu não sei mesmo se meu pai ou minha mãe prestavam bem atenção lá no jornal, mas a casa tinha que ficar quieta para eles fazerem isso. E isso não existe mais, assim, eu acho, né? Que agora eu já tô na minha casa, já tô velho demais, né? Será que existe? Será que as pessoas param para ver o jornal? E quando eu digo jornal, cara, que jornal que elas assistem? Porque a gente não tá aqui comentando justamente que a mídia tradicional, vamos chamar assim, né? Ela tá com pouco crédito na praça. Então, como é que as pessoas, será que assistem isso, né? Como é que elas colocam lá no... Será que é o Jornal da Cultura? Será que é o Jornal Nacional? Será que é o Jornal da Band? Não sei. E isso que elas consomem na televisão, nesse horário que tá passando o jornal, elas tomam aquilo como algo que é apurado, que é real? Ou é simplesmente, vou assistir porque eu te odeio e eu tô louco pra ver você falar esse monte de besteira aí, cara? Rola umas paradas assim, meu, enfim, não sei, cara, me dizem aí o que tá acontecendo, porque é difícil. Ó, longe de mim cravar a fonte desse dado aí, tá? Vou falar de um negócio que com o tempo eu vim ouvindo e isso acabou entrando na minha cabeça, mas tenho quase certeza que tá próximo da realidade. O meio de comunicação que mais entra na casa das pessoas, vamos falar do Brasil, vai? No caso do brasileiro, hoje em dia é a televisão ainda. E foi legal a gente falar disso porque isso não entrou naquela minha equação primeira ali, né? Onde você vai para buscar sua informação? Por que a gente está tão preso na internet, né? Acho que talvez seja um ato falho da gente falando da nossa experiência com receber informação, né? A nossa aqui, nós 3. Mas tem a esmagadora maioria das pessoas ainda recebe a informação via televisão. Acho que muda, Beto, o modo, né? As coisas dos anos 90, quando parava para assistir e tal. Hoje o jornal fica ali meio de fundo, de background, né? As pessoas deixam o jornal ligado, vão fazendo suas coisas. Se algo chama atenção, Então, isso inclusive a TV sabe disso e coloca ênfase em algumas palavras e algumas coisas para chamar a atenção da pessoa e falar, nossa, mas isso eu preciso ouvir. E bota aqueles nomes que a gente sabe que todo mundo quer ouvir, né? O nome de alguém que tá mandando em alguma coisa, o nome de outra pessoa. Quando você fala aquele nome, pum, os olhos vão direto pra TV, né? Ainda é sim, cara, o que mais entra nas casas, nas mentes e nos corações das pessoas. Esse fenômeno de vou assistir pra odiar que você falou, eu acho que é novo e isso vem das redes sociais, né? Vem do zap que as pessoas estão mandando umas pras outras. Não assista tal emissora, não faça isso, não assista porque eu tenho a informação fidedigna aqui, eu sei a verdade e tal. Está na palma da sua mão, não assista mais esses canais nefastos e não sei o que. Mas qual é o interesse dessas pessoas, né? É arrebanhar a gente pro seu lado, né? E assim, o jornal, o telejornal, como ainda existe em praticamente todas as emissoras abertas brasileiras e já muitas fechadas, especializadas em notícias, né? Hoje tem N canais que passam notícia o tempo todo. Todos eles têm pelo menos um telejornal, à noite, porque é quando eles sabem que as pessoas já chegaram em casa, já jantaram, já estão ali querendo dar aquela sossegada e aí elas sentam lá e passivamente recebem aquela informação.
não vamos esquecer que todas essas companhias são grandes companhias, elas têm todos os seus interesses de publicidade, elas precisam dessa receita e que os olhinhos estejam parados ali nelas, recebendo a informação para poder principalmente consumir aqueles 30 segundos de cada anunciante que passa no intervalo, porque é mais nisso que eles estão interessados do que informar as pessoas. Opinião minha, tá? Tô falando de todos. A missão do jornalista de eu preciso informar porque o povo informado ele tem poder e eu tô aqui para fiscalizar o poder e tal, isso já tá um pouco datado, sabe? E a gente, quando você frequenta aulas e quando você recebe materiais para profissionalizantes de jornalismo, você aprende uma coisa apaixonada e romântica dos anos 60, 70. Hoje em dia é muito diferente essa questão do compromisso do jornalista com a verdade, com a notícia. O compromisso do jornalista, pobre dele, é com a empresa que está empregando ele, cara. E assim, ele tem que escrever, se o editor der uma olhada na pauta dele e falar assim, meu amigo, isso não vai entrar no ar mais nunca. E o cara não vai ter que ficar quieto ou ele sai. Então, assim, ele não. Isso eu já estou falando aqui, entrando na vereda da liberdade que o profissional de comunicação tem para divulgar e para, enfim, apurar e redigir, colocar como produto de informação para as pessoas um determinado assunto, né? Isso aí vai muito da posição editorial, da linha editorial de cada veículo, de cada TV ou o que quer que seja, de cada empresa, né? Porque são empresas, a gente não pode se esquecer. Então, eu juro que eu não sei onde é que eu queria chegar com isso, cara, mas eu falei que televisão realmente é uma coisa que estava faltando nessa equação e ela tá aqui, ó, bem no centro do negócio, cara. Ainda é a maior fonte de informação e o paywall deles é intervalo comercial. Boa, boa. Quer falar, Fabio, alguma coisa? Olha, é tanta coisa pra comentar. Só que é mais achismo da minha parte, né? Porque eu tô completamente alienado, então eu não sei o que dizer ainda. Eu tenho que pegar por alguma coisa que vocês disserem. Ô, Fabio, nós estamos aqui para achar. Tá, eu vou tirar uma dúvida aqui. Eu quero que vocês me respondam, porque enquanto o Alan falava, isso me veio à mente, assim. Ok. Você tem o paywall, então, da TV, é o intervalo comercial, é a propaganda do Omo, né, sei lá, do Ariel, seja lá o que for, e ok, eles têm esse financiamento, tá? E, assim, a gente já, se é que a gente já não chegou, mas, assim, isso não dá margem para que, assim, a gente tenha conglomerados gigantes que têm televisão, né, que fazem a parte da televisão e conseguem financiar a notícia na internet, graças à televisão, porque a internet só não vai pagar o cara. O AdSense, o Google não dá mais dinheiro como ele dava antes em blog. Tanto que blog ninguém consome mais e vida que segue. Ninguém faz mais blog com a intenção de ganhar dinheiro, porque realmente não dá dinheiro. Então, assim, o que eu penso é que, será que a gente não vai ficar refém das grandes empresas que têm televisão, enfim, os grandes conglomerados que fazem dinheiro com muita coisa e também jogam notícia na internet? E, em contrapartida, a gente vai ter mídia independente, sei lá, tem um monte de site independente aí de notícias, né? Tem um deles que é Nexo, o Nexo Jornal, por exemplo. Cara, você não consegue ver uma notícia se você não for assinante, mano. Eu acho que há um tempo atrás eles até deixavam você ler 4 notícias por dia, sabe? E eu acho que a Folha faz isso, não sei, tem alguns sites que fazem, mas agora, cara, você não consegue ver a notícia, você tem que pagar pra ver. E eu não tô dizendo que é errado, tá? Eu não tô reclamando disso. Você tem que financiar o cara pro cara poder te informar. E se você não tá dando mais crédito, ou se você não confia mais na mídia tradicional, porque você acha que ela vai te enganar por algum motivo, você precisa acreditar em alguém que trabalha sério. Quem trabalha sério precisa fazer 3 refeições por dia, precisa ter um lugar para morar, né? Tem família, tem um monte de coisa. E aí, você está disposto a financiar o cara que é sério? Ou você vai ficar só no ruído de fundo do telejornal à noite e quando o cara fala uma palavra que te chama atenção, você vai lá procurar saber e vai achar que é mentira e só vai acreditar, sei lá, naquela página do Facebook que o teu cunhado te mandou no grupo da família.
É uma questão difícil aí, cara. Como é que você vai se resolver nessa, né? E outra, assim, falando da gente, que nem é... A gente faz parte da população, né? A gente faz parte do povo brasileiro, mas, assim, a gente ainda é de uma camada que a gente fica o dia inteiro na frente do computador, a gente consegue consumir notícias de formas diferentes, mas tem gente que não usa o computador no dia a dia para trabalhar. A pessoa vê o que está no celular e ela não vai parar 5 minutos para fazer valer a assinatura do Nexo. Ela nem vai assinar o Nexo, ela vai esperar a coisa chegar. Então a gente vive nesse dilema aí, o que fazer para poder fugir do que seria pagar pela notícia, ao mesmo tempo que ter informação real, fatos, né, reais no seu dia a dia, no dia a dia de todo mundo, sem ter que precisar confiar num conglomerado gigantesco de TV que, evidentemente, luta por seus interesses, né? Sinceramente, Roberto, eu acho que você é otimista pra caramba. Porque essa sua indagação, ela parte do pressuposto de que as pessoas estão desesperadamente querendo se informar, né? Aí é que tá. A gente vê que hoje existe uma polarização gigantesca na questão da política e do cenário econômico do Brasil, etc e tudo mais. Isso nada mais é do que uma consequência, um sintoma perceptível desse negócio da galera estralando em palavra-chave que tá vendo na televisão. Montam-se as torcidas de futebol e vira esse rebosteio que tá aqui agora. Acho que até a internet ajuda um pouco nisso, com as redes sociais, né? Tipo, eu tô aqui sentado confortavelmente porque eu sou um cidadão de bem e que a notícia venha a mim, entendeu? Eu não vou correr atrás de porra nenhuma porque eu já tô aqui na minha zona de conforto, na minha bolha, né, das minhas opiniões, onde as notícias que eu recebo, elas já estão mais ou menos direcionadas para mim, elas são o que me agrada ouvir, e eu vou consumindo isso e vou entrando nesse círculo vicioso. Então, o pessoal se acostuma nisso, seja pela internet ou pela televisão, porque a forma como a informação é veiculada é mais ou menos isso. É claro que a mídia tradicional, ela tem muito mais responsabilidade do que as idiotices que você vê em rede social, que inclusive o pessoal se utiliza de anonimato pra falar a merda que bem quiser. Só que até por causa disso, eles acabam perdendo mais credibilidade ainda, eu digo televisão, não de uma forma sensata ou merecidamente, muitas vezes não, mas justamente porque assim, você precisa veicular uma informação de uma maneira profissional e muitas vezes isso é de uma forma meio centrista. E aí você vai ter a extrema esquerda dizendo que a emissora é um lixo porque ela é fascista, e você vai ter a extrema direita dizendo que a emissora é comunista, então ela perde crédito dos dois lados porque ela não tá jogando bola no time do que o cara quer ouvir. E tem bastante disso. Agora, a gente tem mais meios de consumir informação hoje do que a gente tinha na década de 90, porque a gente tem coisas além da mídia tradicional. O problema é justamente discernir, decifrar a informação do barulho. Porque quando a gente fala de internet e da galera falando que dá na telha porque acredita na segurança do anonimato, tudo pode ser barulho e fica difícil discernir mesmo. Pode crer. E assim, deixa eu falar, corroborando com tudo isso, deixa eu falar um ponto positivo e falar em favor dessa mídia alternativa que o Beto acaba de citar, jornais como o Nexo e tem tantos outros que a gente, por conhecer alguns caminhos na internet, entende esses veículos como sérios, porque tem ali profissionais se dedicando a criar uma empresa única e exclusivamente para fornecer esse tipo de notícia, de informação para as pessoas que hoje assinam. Então, assim, eu creio ser muito válido haver mídia alternativa, séria, que cobre uma assinatura pelo seu conteúdo, porque ali eles têm um compromisso para além de vou informar a população e vou jogar umas publicidades junto para ganhar um troco. Não, eles estão se comprometendo com um cliente, na relação empresa-cliente. Você está consumindo o meu produto, portanto eu vou respeitar a sua escolha te levando produto de qualidade. Isso aí a gente está falando de qualquer tipo de troca monetária, comercial, não precisa ser só informação, só jornalismo e notícia que a gente cita. Mas aí eu acho que vem um outro, não sei se eu posso chamar isso de problema, mas pensem aqui, se cada um de nós aqui opta pelo seu ou seus veículos alternativos para se informar.
Vamos lá, o Beto escolheu o Nexo, eu escolhi o repórter investigativo, o Fábio escolheu outro e tal. Cada um escolhe um, tá todo mundo lá nos seus meios pagando pela informação que está recebendo, se informando razoavelmente bem, são profissionais competentes que estão ali apurando, que estão ali, gastando a sua boa lábia ali para colocar um material de qualidade para a gente ver, ouvir e etc. E aí a gente não vai virar uma espécie de elite bem informada, né? A gente, eu tô pagando aqui minha informação, eu sei que esses caras são bons, só eu e mais 50 pessoas estamos recebendo essas informações aqui. Show! O que diabos a gente faz com essa informação? Se a gente se considera pessoas bem informadas a partir de profissionais competentes da informação, como a gente usa, eu estou falando de poder, eu estou falando de sociedade, eu estou falando de influência, eu estou falando de transformação, o que seja, né, educação, o que quer que seja. Mas por que meio a gente sai com essa informação e leva ela para uma ação, para alguma coisa que vai mudar a minha vida, a do outro, não vai mudar nada, eu só quero me informar por me informar, enfim. Uma informação de qualidade, vamos supor que a gente recebe ela pagando e a gente faz essa escolha como a gente faz com Netflix, como a gente faz com Prime Video para receber nosso entretenimento. Então eu escolhi esse canal, ele me dá ótimas informações e a partir daqui, o que eu faço com isso? Então, aí você entrou num ponto que eu propositalmente evitei na hora que eu tava falando, porque é aquele negócio, né? O niilismo não é construtivo, mas é a minha visão porque eu não consigo evitar. O que acontece? Hoje, né, da forma como a coisa está estabelecida, nós sendo as engrenagens que somos dentro do maquinário social, perfeitamente bem substituível, sem grandes dificuldades, você tá bem informado é você saber quem é que tá te fudendo. Ponto. Claro, você pode ser um ativista de alguma causa, você pode até conseguir alguma coisa com isso, mas qual a probabilidade estatística disso? Não sei. Gostei do resumo. Resumiu Tentei bem. falar bonito aqui, aí o cara chega e fala assim, quem tá te fudendo. É isso mesmo, mas aí que tá. Então, sabendo quem está nos fudendo, o que a gente faz para nos desfuder? Aí, então, ok. Isso que o Fábio falou me trouxe à tona uma coisa que já estava na minha cabeça aqui, ainda bem que ele falou isso para eu lembrar. Imaginando o cenário que o Alan acabou de falar, eu não assino o Nexo, tá? A pessoa que tá escutando, tá? É uma suposição, eu não assino o Nexo, nem sei se vou assinar, porque eu gosto de me informar de graça. Mas assim, supondo, né, que o cenário que o Alan acabou de falar seja real, né? Eu assino o Nexo, ele assina o Intercept, e o Fabio assina o Niilista, que é um jornal também, que existe na internet. Ok? E assim, será que em algum momento, na hora de escolher a assinatura, a gente não escolheu um jornal que é alinhado com o nosso viés? E será que se a gente fizer isso, a gente não vai estar só sendo idiota, cara, e consumindo uma informação que, na verdade, não vale nada? Não é que ela não vale nada, ela só tá te anestesiando ali para te manter dentro da sua própria bolha, certo? Eu tenho certeza que a gente faz isso, talvez inconscientemente ou conscientemente, escolha uma fonte que fala a nossa língua e que prega o que a gente já tem entranhado em nós. Isso é certeza que a gente faz, isso é certeza que a gente faz mesmo agora sem pagar, tá? A gente meio que seleciona ali nas nossas redes e a gente começa a receber só daqueles veículos, só daquelas coisas que a gente sabe que tem um alinhamento sociopolítico parecido com o nosso. Mas aí é que tá, e aí eu quero entrar numa questão muito complicada do jornalismo, que é a imparcialidade, né? Esse ideal, essa coisa que é utópica, né? Ser imparcial, que humano que vai ser imparcial. E aí uma hora a gente vai acabar voltando lá na inteligência, na inteligência artificial, no robô que pode ou não ser imparcial dependendo das informações que ele recebe e de quem o está alimentando com informações. Mas assim, será que a gente quer a imparcialidade ou não? Eu arrisco dizer aqui que a gente não quer alguém que seja imparcial para receber nossas notícias. A gente não está interessado em imparcialidade, porque
Nós somos pessoas que queremos os nossos egos amansados, a gente quer receber aquilo que a gente... Pô, isso é realmente, é isso mesmo, é isso que eu tava pensando, cara. A gente quer esse afago, né? E principalmente das redes de informação, para falar assim, tá vendo? Lembra que eu falei aquele dia? Olha lá, a pessoa séria tá falando aí, tá colocando minha palavra à prova e tá correta. Então eu fico pensando aqui se imparcialidade ainda é desejada ou ela é completamente dispensável. É complicado, né? Porque assim, a imparcialidade é o impossível, mas ela ainda é almejável porque a gente quer ter a mente aberta e ver todos os pontos de vista e ter empatia. A menos que você seja propositalmente um filho da puta que não quer ter empatia com ninguém, como tá mais alinhado com um certo viés aí que não vale a pena comentar, porque cada um, mas é o almejável ainda que seja impossível. Acontece que não é só ego, né? Tem a ver também com idealismo, né? Eu fico pensando assim, seria interessante a gente ver as coisas de um ponto de vista mais politicamente correto, para não ser tão cuzão, para deixar o tradicionalismo de lado e ser mais progressista, etc e tal. E tem gente que vai achar que isso é uma grande bobagem e vai achar que isso é detrimental por outras razões qualquer. E a experiência de vida de cada um vai ditar isso. E não quer dizer que não tem objetividade nisso, tem sim, mas aí já tá fora do escopo. Só que assim, mesmo quando você tem uma fonte de notícia, uma fonte de informação, e você sabe que ela tem um determinado viés, por mais que ela seja tendenciosa, os fatos são os fatos, os dados eles estão lá. Às vezes com um pouco de discernimento, até de uma mídia conservadora, você consegue obter dados válidos se você deixar de lado para onde eles estão tentando te encaminhar, vamos dizer assim. Tudo bem, legal, gostei do que vocês falaram e eu vou juntar as duas coisas aqui e ver se eu deixo o bagulho ainda mais louco. Olha só, e vamos imaginar o seguinte, a imparcialidade, vamos dizer que é o objetivo, vai. No final do dia, os veículos de informação, eles querem parecer pelo menos imparciais, ok? E dentro do que a gente se informa, né, e pagando ou não um site, um veículo qualquer, será que na hora que a gente se deparar com a imparcialidade, a gente não vai deixar de gostar daquele jornal? Supondo que a gente já consome ele por causa de um determinado viés? Bom, mas agora eu ia falar mais a respeito dessa... Acho que a gente trocou de papel aqui. Eu fui o nihilista por um momento e o Fábio foi o idealista por outro. Mas eu parei para pensar quando o Fábio estava falando e assim... O que é imparcialidade na nossa cabeça? Pelo menos nós aqui, pessoas instruídas, nós queremos saber das coisas, enfim, né? Imparcialidade é quando você ouve todos os lados. Você ouve quando uma informação tem lados, né? Quando uma informação tem diferentes vozes da onde você quer trazer, enfim, da onde você quer levantar as opiniões e as visões para poder construir um corpo de informação ali para a pessoa que estiver lendo discernir o que ela quiser tirar daquilo. Isso é o ideal de imparcialidade. Mas eu fico pensando, Beto, que eu creio que eu quero a imparcialidade. Eu, hoje, depois de tanto tempo de embates internéticos entre lados e ideológicos e também de grupos de veículos de comunicação também antagonistas, digamos assim, eu gostaria que existisse uma imparcialidade nesse jornalismo que a gente vê mais correntemente, que você não precisa pagar diretamente para receber. Eu queria saber, sim, eu queria que eu pudesse ver a visão do conservador, a visão do progressista, alguém que está no meio, alguém que é testemunha de um certo fato, que fala, puxa, ele estava lá, ele viu aquilo acontecer, então eu posso interpretar isso melhor agora porque essa pessoa conseguiu me passar a informação assim como ela chegou. Então, eu ainda creio, me coloquei como um descrente aqui da imparcialidade, mas eu também quero poder consumir informações de maneira imparcial para que eu mesmo possa tirar as minhas próprias conclusões. É isso aí. E agora? Não, vamos lá. Né? Não, o problema é que depois de tudo isso, o que você levantou, eu formulei na minha cabeça e ele já se esvaiu. Mas isso é burrice da minha parte, né? A sua pergunta inicial, Roberto, ela já tá meio que com uma resposta aí das coisas que a gente pode analisar. Quando um veículo de comunicação ele tenta se mostrar imparcial, mesmo que não seja, né, vamos dizer, uma Rede Globo da vida, nesse momento de polarização é onde ela se lasca justamente.
Porque aí você percebe que esse pessoal que quer informação venha a mim, os mais acomodados, eles não estão interessados absolutamente em parcialidade. Você vai ter a direita chamando a emissora de comunista e você vai ter a esquerda chamando a emissora de nazista. Então, é aí onde ela perde mais credibilidade, independente de ser merecido ou não. Isso é uma coisa que a gente já tá vendo. Então, bom, tudo bem. Mas com relação à imparcialidade, a definição de imparcialidade, evidentemente é só ir lá no dicionário ver, mas assim, eu vejo a imparcialidade como uma forma de você, com exceção daqueles artigos específicos que falam de alguma coisa, de jornalistas específicos aí, sei lá. Eu não vou falar nenhum nome de jornalista aqui, que é melhor não falar, só para não enviesar o nosso papo. Mas assim, eu imagino que assim, o cara ele vai noticiar um fato e você tem 1 milhão de formas diferentes de ver um ocorrido, né? Então, tem uma pessoa que, sei lá, você tá caminhando na rua e passa alguém correndo. Você pode achar que aquela pessoa tá com pressa, o cara que tá na minha frente vai achar que aquela pessoa tá fugindo, o outro cara ainda vai achar que aquela pessoa está fazendo Cooper, sei lá, exercício. Então são formas e formas de você ver. Na hora que você pede para a pessoa escrever isso, falar, o que você viu? Ah, eu vi tal coisa. Cada uma vai escrever uma coisa diferente. E aí eu imagino que a imparcialidade é quando a pessoa que está descrevendo o fato, ela deixa de lado, ela tem um distanciamento sentimental em relação àquilo para poder contar o fato sem enviesar, sem ir para lado algum. Aí entra no que vocês falaram aí, né, cara? É impossível a pessoa ter esse distanciamento. Quem sabe os robôs consigam ter esse distanciamento, né, cara? Isso se eles não forem programados não. Isso se eles não forem alimentados com uma informação já enviesada, que é o que a gente já discutiu em episódios aqui. Aí eu volto a ser completamente niilista pelo simples fato da lógica de programação, né? Que independente do quanto a tecnologia avance, né? A lógica ainda é aquela coisa dos primórdios que a gente aprendeu há 20 anos atrás e ela se aplica da mesma forma, né? Você pode não ter o conhecimento que a inteligência artificial que você desenvolveu tem pelos dados que ela coletou sem a sua presença. Só que as diretrizes foi você que estabeleceu. Então, se é uma coisa direcionada, enviesada ou não, isso já está pré-determinado, não tem como ser diferente, né? Nenhuma inteligência artificial pensa por si só. No fim das contas, ela é só um algoritmo. Rapaz, e eu tava pensando outra coisa sobre imparcialidade. A gente falando aqui se o robô pode ser imparcial ou não. Eu só vou voltar um passinho atrás aqui para falar do jornalismo clássico, né? Que, Roberto, no fato que você descreveu ali, a função do jornalismo clássico é falar: uma pessoa estava correndo num lugar tal, a tal horas, e foi isso que aconteceu depois. Porque aí, né, a gente está falando da tal da pirâmide invertida, de como você coloca um lead, você fala o que aconteceu e você vai indo para os detalhes, para as informações menos, entre aspas, importantes lá para o fim. Você começa com o fato. Isso é premissa, e isso você pode ensinar aqui, entre muitas outras aspas, um robô a fazer com muita facilidade. Uma inteligência artificial conseguiria fazer isso com os pés nas costas. E aí eu volto para aquela questão: por que não deixar esse factual, esse absoluto factual, preto no branco, para as máquinas fazerem, e as pessoas ficam com seus vieses todos, com as suas opiniões todas, com as suas visões diferentes, porque isso é que enriquece a nossa pluralidade, né? Isso é que cada visão traz um sabor novo para uma informação, e isso é muito legal de não só de consumir do ponto de vista de notícias e tal, mas isso é bom discutir, como a gente está fazendo aqui, né? A gente tá trocando ideias porque a gente não pensa tudo igual. A gente debate sobre os fatos, e quem pode trazer esses fatos pra gente, sim, poderia ser. Não tô falando aqui de tirar emprego de ninguém. Eu sou redator, tá? Eu também tenho família para sustentar, não quero que nenhuma máquina tire meu trampo, não. Mas assim, a parte absolutamente factual poderia sim muito bem ficar com máquinas
treinadas para isso, e que a gente, a partir disso, a máquina pode fazer um agregado de informações. Você falou lá no começo, Beto, eu tenho certeza que tem sim veículo que já se utiliza desse tipo de agregador de dados, que pega do Twitter, que pega do Facebook e tal, tudo sobre um mesmo fato, meio que um trending, e entende daquilo, puxa daquilo o que é fato daquilo, não o que as pessoas estão pensando sobre aquilo, mas o que aconteceu. De cruzar tanta informação, ele vai saber, esse algoritmo aí vai entender o que realmente aconteceu. E a partir daí, pessoas, profissionais de comunicação comentam e expressam suas visões, porque isso faz parte de um mundo democrático aí, né? Vamos crer assim. Tá, legal. Eu acho, inclusive, que seria fantástico, principalmente se a gente pudesse, como o consumidor final, ser exposto ao puramente factual, né, sem o sensacionalismo em torno, porque isso com certeza poderia influenciar as pessoas a serem um pouquinho menos imbecis do que elas estão se tornando, porque eu acho que os veículos de comunicação, elas contribuem bastante para isso. Mas aí, falando do ponto de vista de estratégia de marketing, quando a gente tira o atrativo e deixa só esse conteúdo bruto, será que isso é tão vendável quanto? Não, certamente não. Aí que eu tô falando aí que vem a camada humana, né? Aí que o humano vai transformar aquele dado numa interpretação vendável para X, e outro ser humano vai vir aqui, outro grupo de seres humanos vão pegar aquela mesma informação e transformá-la vendável para Y. A gente tá voltando a gente tá no loop, né? Porque a gente tá voltando para o que realmente é hoje em dia. As pessoas pegam os fatos e elas entregam numa bandeja que tem a cor que a pessoa quer ver ali quando ela está recebendo. Então, eu não vejo uma saída rápida para esse imbróglio, e eu nem sei se precisa ter, né? Aí é que tá. A gente está falando aqui de uma forma mais interessante das pessoas receberem informação para que elas possam realmente se informar e não caminhar para um lado que elas estão sendo induzidas a caminhar. Então, essa é uma questão muito mais complicada e envolve poder, envolve política, envolve grupos que querem, enfim, trazer, no fim das contas, mais dinheiro para os bolsos das suas famílias quatrocentonas e seguir aí enriquecendo o 1% que a gente já sabe tão bem. Mas, e como que essa informação poderia ser mais... chegar nas pessoas de um jeito mais interessante, um jeito menos enviesado, e aí a gente vai esbarrar numa questão de educação, né? De como as pessoas são educadas a receber, a interpretar texto, né? Muitos dizem por aí que o grande problema nosso é a interpretação de texto, e é possível que seja o problema do século que a gente está vivendo aí. Como é que as pessoas vão começar a interpretar isso e se tem algum jeito, de repente, uma pessoa se blindar disso e se isentar de receber informações que ela não queira, né? Mas aí, enfim, estamos à mercê de muitas forças. Tem que ficar um eremita trancado dentro do quarto que nem eu que não assisto televisão. O que é interessante, porque aí, às vezes quando eu desço e vejo uma mãe assistindo o Globo News, eu fico vendo, depois que você já se desintoxicou disso, você desce a escada, passa na frente e fala assim, meu Deus do céu, mas que veneno, que desgraça maldita. E você fica até preocupado com a pessoa que tá consumindo aquilo, né? Às vezes você sai andando porque não tem o que fazer, né? Não tem o que falar, não tem nada. Mas é aquele lance, né? Pra concluir o loop, né? Porque terminando esse ponto, a gente volta pra entrada se quiser, é aquele lance. Um jeito interessante de consumir informação, etc e tudo mais, para daí você se dar conta de que você tá nessa posição teatro democrático em que você, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, precisa escolher se vai votar no bandido X, no banqueiro Y ou no empresário tal, e não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque conforme vão se desenvolvendo métodos de maximizar lucros lá em cima, a tendência aqui é sempre decair, né? Agora, outra coisa, Zi, eu acho também extremamente otimista esse lance de falar de interpretação de texto. Quando a gente fala, pelo menos da realidade brasileira contemporânea, eu acho que a gente devia estar falando sobre o interesse em ter contato com texto para início de conversa. Mandou bem. Assim, só fazendo um parêntese, Fabio, banqueiro e bandido é pleonasmo. Agora, seguindo com o papo... assim, evidentemente, a gente tá dando looping porque a gente tá correndo atrás do rabo porque não tem pra onde correr, né? A gente
tá ferrado, essa é a verdade. A questão Mas, assim, é que, a premissa desse episódio foi levantar uma problemática pro qual a gente não tem solução, basicamente. Eu achei que vocês iam me dar a solução. Mas, Tá ingênuo. sou. É uma coisa que, assim, eu até escrevi aqui pra poder falar e eu queria deixar o papo discorrer um pouco pra poder trazer isso, assim, que com o advento da pandemia, será que as pessoas não passaram a acreditar um pouco mais no noticiário? Assim, porra, são números, os caras estão me passando, teoricamente, o que tá acontecendo. E será que as pessoas não deixaram um pouquinho de lado os seus vieses? Ou não? Elas reforçaram ainda mais? Eu já sei a resposta. Eu não acho que elas passaram a acreditar mais. Eu acho que elas passaram a consumir muito mais informação. Isso de uma maneira assim maciça, eu tenho certeza absoluta. Eu vejo por exemplos próximos, assim, até eu mesmo. Eu nunca. Assim, agora tá dando aquela a curva fez assim, né? Agora já tá decaindo, mas eu tava consumindo muita informação, muito telejornal, muita coisa para tentar saber alguma coisa sobre o nosso futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, enfim. Com certeza todo mundo está consumindo mais. Agora, acreditando mais, esse aqui é o problema, porque a gente falou lá atrás, a gente já falou disso também no episódio sobre redes sociais. A pessoa está com o celular na mão, recebendo bombando de informação o tempo inteiro, muito mais frequentemente do que o que ela recebe pela TV. E aí, o que acontece? O que ela recebe no celular, que é portátil, que ela vê toda hora porque vem notificação, acaba direcionando o olhar dela para como ela vai enxergar o que está recebendo pela televisão, como está recebendo pelo rádio, pelo jornal, pelo veículo X, pelo veículo Y. Por quê? Tem gente com tantos interesses diversos hoje em dia e polarizados que você pode ter certeza que em algum momento você já recebeu. Não acredite no não sei o que, porque isso, aquilo. Não acredite nisso, porque aquilo, outro. Então, claro, vai ter gente muito mais influenciável para isso, vai ter gente que não, vai ter gente como eu que eu simplesmente não tenho mais ninguém que me alimenta com esse tipo de porcaria. Mas eu não sou a maioria, eu não sou exemplo, eu não sou uma amostragem convincente da população brasileira, com certeza não. Eu já acho o seguinte, o lance da pandemia é uma demonstração muito clara de que o viés das pessoas, né, os preceitos, os conceitos e os preconceitos, eles estão perfeitamente bem enraizados e eles não vão a lugar algum. Porque coisas interessantíssimas acontecem nesse campo aí, né? Você vê, quando tem a turma Donald Trump, Bolsonaro, que isso daí é um resfriadozinho e você toma uma cloroquina, acabou e tal. Você vê que tem uma parte da base deles que compra esse discurso. Só que tem, como eu mesmo conheço, gente que é bolsonarista, mas é tão absolutamente hipocondríaca que ficou meses escondido dentro de um apartamento e não viu ninguém, não usou nem o telefone com medo que pegasse vírus pelo alto-falante. Então, para cada um, isso daí tem um valor diferente, tem uma credibilidade diferente e isso já estava pré-estabelecido antes de acontecer, né? E quem estava predisposto a acreditar nos números e no alarde, se é que pode se chamar isso de alarde, tá acompanhando isso, tem essa preocupação e o pessoal que tá com o foda-se ligado, como o pessoal que aparece no balcão lá do comércio em que eu trabalho sem máscara, já tinha essa predisposição e continua assim, né? Eu vejo que, assim, até em relação à pandemia mesmo, eu vejo que, eu não vou falar de Brasil, vou falar de mundo, tá? Entre a histeria e o completo descaso, a gente não acha o meio termo. A gente ou escolhe um ou escolhe outro. E aí você vê que, assim, tem a galera que se trancou no apartamento e não atende o telefone. E tem a galera, mano, sei lá, indo na praia, tá ligado? Abraçando todo mundo na rua, sabe? Free hugs. Fazendo isso daí na Paulista, sabe? Então, agora, o que acontece? É interessante essa pandemia porque eu acho que é aí que o jornalismo corporativo deitou e rolou. Eles nunca tiveram, na história da humanidade, um produto tão vendável como o novo coronavírus versão 2020, agora com câmbio automático. Porque, se você for ver o quanto que isso é fantástico do ponto de vista corporativo, isso é distração perfeita para tudo que está acontecendo no cenário político, etc e tudo mais. Se você for ver agora, no estado de São Paulo,
A gente tá com o nível dos reservatórios mais baixo do que a gente estava em janeiro de 2015 e ninguém tá falando absolutamente nada, né? É um produto que ele se vende tão bem que você não precisa de variedade, você vende só ele sozinho. Mas aí é que tá. E quando teve seu pico já, né? Eu creio que a gente. O pico da questão tanto da histeria quanto do descaso já aconteceu. Agora a gente tá numa decrescente aqui, que aí o que aconteceu? As informações que as pessoas estão recebendo, elas são aquelas que a pessoa já tá a fim de ouvir, porque ela tá cansada de estar em casa, ela não quer mais, então quando ela ouvir alguém falando, galera, isso aí é bobagem, deixa pra lá, isso é uma bobaginha, pode sair sem máscara de boa, pode fazer o que você tava fazendo porque você já percebeu que não aconteceu nada com aquela pessoa, com outra aconteceu, mas como elas estão recebendo, não estão, né, naquele contato mais natural que as pessoas têm de trocar ideias e estão recebendo essa enxurrada de informação, ela vai acreditar naquilo e falar assim, nossa, era isso mesmo que eu queria ouvir. O outro, o paranoico, vai receber a informação e falar assim, gente, nunca teve tão perigoso sair na rua, pelo amor de Deus, você se tranca e você não sai mais. E o cara vai fazer exatamente isso. É aí que tá, criou uma cisão aqui de lados, de pessoas que agora vão desacreditar daquelas informações que estão chegando, que são contrárias à visão delas, e vão fazer o que elas já estavam querendo fazer desde o início, que é exatamente isso que o Fábio estava falando em outras palavras aqui. E aí que eu me lasco de só consumir o conteúdo em inglês, porque tem um termo para descrever isso que você acabou de falar, Alan, que é o bias reinforcement, e eu não sei como dizer isso para o pessoal entender, mas é o que está acontecendo. Reforço de viés. Não, perfeito. E a gente faz isso dentro das nossas bolhas, né? Não é um privilégio, a gente não tá aqui cagando regra, vamos dizer assim, né, cara? Acontece com a gente também. Mas assim, só não esquecendo, até para quem tá escutando aí, nós estamos comentando aqui, mas a gente não tá esquecendo que existe uma parcela gigante da população que simplesmente não tem a escolha entre ser... entre o descaso e a histeria, essa pessoa não tem escolha alguma, ela só tem que simplesmente seguir a vida, porque senão ela não tem o que comer. Então, assim, fazendo só esse disclaimer aqui, né, porque tem uma galera aí que, cara, desculpa, eu entendo que tá tudo ferrado, mas eu não posso me ferrar ainda mais, eu não tenho pra onde cair, eu já tô no chão. Então, para além de tudo isso, ainda tem mais essa, né? E, caras, eu nem sei mais o que falar, cara. Se vocês quiserem fazer um último salve aí para dar esperança para este povo. Esperança é difícil, hein, Beto? Aí você forçou, cara. Mas eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode aprender com essa loucura toda, que foi um dos fenômenos muito absurdos que aconteceram, foi midiático, né? E foi de comunicação dentro dessa pandemia, um dos tantos outros fenômenos. Com o fenômeno comunicativo, a gente precisa escolher, sim, da onde vem a nossa informação. Se a gente não escolher, eu tô falando a gente, né? Todo mundo que tem o privilégio de poder escolher da onde vem sua informação, faça essa escolha. E escolha com consciência, escolha conforme o que... Não só com o que o seu viés, a sua ideologia quer ouvir, mas escolha para você ser um cidadão capaz de tomar decisões baseadas em algo mais próximo da verdade possível, porque senão cada um vai viver na sua... Vamos falar além de bolha, é seu mundo de fantasia criado a partir das informações que recebe, e que não vão conectar com mais ninguém. A gente vai desatar os laços entre as comunidades e as pessoas, porque cada um vai ter ali seu microcosmo de informações que vai criar essa micro-realidade para cada grupo. Então a gente realmente, eu tô falando para mim mesmo, tá? Eu estou ciente de que eu preciso fazer escolhas de como eu recebo a minha informação, e isso passa por filtrar mesmo coisas que eu já estou muito cansado de receber, não só porque elas não falam ao meu coração, mas porque eu sei que essa fonte aí já secou e já não está mais trazendo nenhum benefício para mim, nem para minha família e nem para a comunidade em que eu vivo. Quer dar uma palavra amiga, Fábio? Eu gostaria, mas como diria a Glória Pires, eu não estou capacitado para comentar, então... Bom, galera, é isso aí, cara. Falamos
e não falamos nada, porque não tem muito o que fazer, cara. Você tem que tentar escolher aí o teu veículo de comunicação. O teu não. Os teus, né? São vários. Você tem que se informar de vários veículos possíveis e tentar... não sei, assim, o que eu costumava fazer é ver se este veículo que eu estou me informando, ele tem algo a perder? Porque se ele não tiver nada a perder, cara, ele provavelmente vai falar qualquer coisa, me agradando ou não. Então, por um tempo eu cheguei a fazer isso, antes de descobrir que existia a mídia independente, essas coisas. Mas enfim, agradeço você que escutou até agora e teve essa paciência aí de nos aturar, correndo atrás do rabo. E vamos para as dicas culturais aí, para poder terminar esse episódio aqui e seguir com as nossas vidas nos informando por aí. Alan, você quer começar? Pode ser, e eu já tinha preparado algo a ver com o nosso tópico aqui, um filme vencedor do Oscar, se isso diz alguma coisa para você ou não, tanto faz, mas é só para dar um pouquinho mais de ibope e credibilidade aí, um filme realmente muito bem produzido, chamado Spotlight. É de 2015, ele tem um elenco super estelar, tem o Michael Keaton, tem o Mark Ruffalo, enfim, várias pessoas que na época e até hoje estão aí super na crista da onda de Hollywood e tal. Mas ele descreve uma situação que é muito anos 90, que é o quão longe podia ir naquela época, né? Porque hoje, cara, coitado, o jornalismo investigativo não sai do lugar porque não tem ninguém financiando. Mas assim, ali mostra um grupo de jornalistas do The Boston Globe, que é, enfim, um jornal na época muito conceituado ali na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e eles investigam, cara, uma questão muito tenebrosa de abuso sexual de crianças por parte da Igreja Católica local. E assim, são segredos atrás de segredos atrás de segredos, a comunidade inteira ali é baseada na religião católica e eles têm que passar por tanta barreira para poder chegar aonde eles querem chegar com a informação, para desvendar, para desatar todos aqueles nós, que é incrível, assim, você acompanha a história real deles todos ali, interpretações ótimas, tal, fazendo os jornalistas daquele grupo, indo atrás da informação, entrevistando, tomando porrada na cara, quase perdendo o financiamento para fazer, porque uma hora a companhia, né, começa a questionar eles, fala assim, pô, mas e aí, onde é que vocês vão com isso? Não vou mais dar grana para você? Não, continua dando grana que a gente vai conseguir e tal. Então, é um outro tipo de jornalismo, é uma coisa muito mais romântica, apesar de todos os perrengues que eles passam, assim, é uma visão do jornalismo que eu gosto de guardar na minha mente, porque realmente é um trabalho fenomenal que eles fizeram, o artigo que eles escreveram em conjunto, esse grupo de jornalistas fenomenal, tá disponível aí na internet hoje em dia para você ler, é bem extenso e tal, porque eles são muito bem detalhados quanto a todas as pessoas que eles ouviram, e enfim, eles cavaram muito fundo para descobrir um sistema mesmo de abuso sexual terrível, macabro, e é um dos casos em que o jornalismo tem uma contribuição social fabulosa para todos, né? Então, assistam Spotlight, deve estar disponível em alguns streamings aí de filmes. É um filme muito envolvente, você acaba se colocando no lugar dos jornalistas mesmo para falar assim, puxa, será que eu, como jornalista, ia tão fundo para conseguir redigir um artigo e desmascarar padres e alto clero lá de uma cidade que é extremamente católica? Muito bom Spotlight, recomendo. É isso aí, caras. Eu já anotei aqui. Evidentemente que a gente vai colocar tudo isso na descrição aí do podcast, do vídeo. Mas eu vou assistir, cara. Eu tinha ouvido falar, assim, já faz um tempo. E sabe quando você anota e simplesmente perde o papelzinho, vamos dizer assim? Então acabou que ficou e eu não assisti. Vou ver se eu consigo assistir o Spotlight. Fábio, eu posso falar e você fala depois ou você já quer falar? Eu quero que você, por favor, fale, porque como sempre eu gosto de ficar por último. Evidentemente, foi só para confirmar. Eu tenho 2 dicas aí, culturais, e eu vou começar com uma, que é um filme de 2003, e já que é para falar de prêmio, né? Vencedor da Palma de Ouro, se é que isso vale alguma coisa,
E, evidentemente que vale. E é um filme que se chama Elephant, que é um excelente filme. É um filme americano, tá? Mas é assim, é um excelente filme que conta... É baseado naquele massacre de Columbine, que o cara, um dos alunos de uma escola, comprou uma arma, ou 2 alunos, se não me engano, e, enfim, atirou um monte de gente na escola. E ele se chama Elephant. Eu posso estar errado, depois vocês me julguem aí, mas é que faz muito tempo que eu assisti. E eu lembro que, assim, eu li em algum lugar que, assim, se chama Elephant, o filme, porque o filme, ele acompanha todos os personagens, não, mas ele acompanha alguns personagens que são alunos dessa escola. Então ele acompanha o dia do aluno X. E aí depois ele acompanha o mesmo dia do aluno Y. E se porventura eles se cruzam, é muito interessante que as câmeras se cruzam. Então você tem a mesma cena de lados diferentes. É bem interessante. E o filme se chama Elephant porque tem uma história indiana, ou eu não sei de onde que é, tá? Faz muito tempo que eu li, mas assim, é a história de que um grupo de cegos, eles são colocados diante de um elefante. E cada um toca uma parte diferente do elefante. E depois eles reúnem esse grupo, aliás, eles separam esse grupo e perguntam individualmente para cada um, olha, o que você encostou? E cada pessoa fala um animal diferente, uma coisa diferente. Então assim, é um olhar diferente que cada um tem, cara. Em relação à vida e ao cotidiano de tudo, assim, cada um tem a sua visão de mundo e enxerga as coisas de uma forma diferente. É importante a gente tentar achar o meio termo, né, diante disso. E eu escolhi essa dica cultural justamente porque eu acho que tem a ver com você ler notícias, tentar desvincular do seu viés. E a segunda dica cultural é um documentário da BBC, cara, que tem no YouTube já rolando há 1000 anos. Ele é velhão, que se chama Muito Além do Cidadão Kane, que é um documentário que eles fizeram, cara, tipo assim, destruindo e escrachando a Globo. Então assim, caras, eu não tô falando aqui, assista pra você dar risada da Globo, não é isso, tá? Tem que assistir com cuidado, você tem que ver que é uma emissora de outro país, uma outra emissora, falando mal de uma emissora do nosso país. Eles não vão ganhar nada falando bem da Globo. Provavelmente ganham alguma coisa falando mal, não sei. Mas assim, é interessante assistir porque tem depoimentos de artistas brasileiros. E assim, é escrachando, cara. É falando mal pra caramba, é falando do domínio que a Globo tem. Mas é muito antigo esse documentário. Então assim, você vai ver coisas dos anos 80, enfim. Fala da Xuxa. É interessante. Eu vou deixar o link aí na descrição aí pra vocês poderem ver. E, bom, por mim é isso daí. Fabio, sua vez. Bom, eu tava degladiando aqui umas 5 ideias diferentes, porque eu nunca consigo achar nada na minha cabeça que tem 100% a ver com o que a gente estava falando, e aí acaba não sendo nada perfeitamente adequado, né? Mas eu vou dar uma ideia de uma coisa que vocês podem assistir, que é interessante para pegar do ponto de vista da idiotização em que o mundo vive hoje, né? Que é uma consequência meio sinistra desse lance de easy come, né? Por enquanto as coisas não estão muito indo, é tipo tudo vindo com facilidade por causa de internet, rede social e tal, mas isso tem consequências, né? E isso já estava previsto antes mesmo da Web 2.0, porque o filme que eu vou indicar é de antes disso, que a gente não estava nessa realidade orwelliana que a gente está hoje, mas os sinais já estavam claros de que a gente emburreceria por conta própria através dos meios. É um filme dirigido pelo Mike Judge chamado Idiocracy, que inclusive foi uma sugestão que o Alan me fez na época, que é um filme excelente, assistam. Muito bem, caras, e com essas dicas culturais incríveis, nós vamos ficando por aqui. Agradeço novamente a sua paciência e tchau. Até mais. Valeu.